Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste desse conteúdo. Qual a fórmula molecular de uma substância gasosa que contém 46,1% de carbono, 53,9% de nitrogênio? Bom, aqui a soma desses valores já vai dar 100%. Então, é uma molécula que tem apenas carbono e nitrogênio na sua composição. Sabendo-se que 2,60 gramas dessa substância ocupam 1,12 litros na CNTP. Bom, quando a gente tem 22,4 litros de qualquer gás na CNTP, nós temos 1 mol deste gás. O exercício falou que tem 2,60 gramas ocupam 1,12 litros. Bom, eu ainda vou ver o que é esse 2,60, mas a gente sabe que 1,2 litros, 12 litros na verdade, né? 1,12 litros, eles têm quantos mols desse gás aqui na CNTP, né? A gente faria uma regra de 3 aqui, ou você poderia perceber a proporção entre esses valores, né? Se você pega o 22,4 e você dividir ele, por exemplo, por 20, será que dá? Acho que 22,4, acho que por 20 dá. Ó, fazendo divisão por 20 dá 1,12, sim. Porque por 2 a gente teria 1, 1 e 2, né? Por 20 é a vírgula de uma casinha a mais. Então, se eu pegar 1 e dividir por 20, eu encontro o valor do número de mols que 1,12 litros ocupam. Então, 1 dividido por 20 vai ser igual a 0,05. Então, temos 0,05 mol desse gás. Isso considerando que a gente tem uma massa de 2,60 gramas. Eu já até imagino onde que está esse 2,60 gramas. Mas antes, eu vou descobrir a fórmula mínima para depois usar esses dados que eu calculei aqui, tá? Para a fórmula mínima, como é que a gente faz o cálculo? Então, ó, vou colocar aqui, ó, calcular a fórmula mínima. Nós vamos pegar os elementos que nós temos, né, carbono e nitrogênio. As porcentagens do carbono e do nitrogênio a gente pode trocar por massa, tá? 46,1 gramas de carbono, isso aqui vai ser a massa do carbono. Por que a porcentagem é igual à massa, né? E 53,9% do nitrogênio. A massa aqui, 53,9%. É porque se você somar, ó, 53,9 com 46,1%, né? Aqui eu já vou deixar em grama. Dá 100%. Aí se eu falo assim, 100% é a massa do composto, que é os 100 gramas, né? Que é a soma dessas duas massas. Se eu tenho 53,9%, quantos gramas eu vou ter? Vou ter 53,9 gramas. Então, aqui a gente sempre pode considerar a porcentagem, né, se a soma das porcentagens dá 100%, como sendo o valor da própria massa do elemento químico, tá? Então, nós temos uma massa de carbono de 46,1 gramas e a do nitrogênio de 53,9. A gente tem que calcular o número de mols do carbono e o número de mols do nitrogênio, e depois a gente vai dividir esses dois números de mols pelo menor entre eles. Aí a gente encontra o índice, que é essencial ali para a fórmula mínima, tá? Então, aqui eu faria o seguinte, ó, a massa do carbono é 46,1 gramas, dividido pela massa molar. Primeiro vamos colocar a fórmula, né, só para ficar um pouco mais claro o que a gente está fazendo, ó. É a massa do carbono pela massa molar do carbono. A do número de mols, a massa do nitrogênio, né, não tem nada a ver o carbono aqui, dividido pela massa molar do nitrogênio. A massa molar é aquela medida em gramas por mol que a gente encontra na tabela periódica. Eu não vi ali se a questão trouxe esses valores em gramas por mol, mas se não, trouxe sim, ó, 12 e 14. E o volume molar, 22,4 litros por mol, né?
a gente vai fazer o seguinte, ó, o número de mols de carbono é igual à massa dele, que é 46,1 gramas, dividido pela massa molar do carbono, que vai ser de 12 gramas por mol. O número de mols que a gente tem do nitrogênio, ele é igual à massa do nitrogênio, que é de 53,9 gramas, dividido pela massa molar do nitrogênio, que é de 14 gramas por mol. O grama corta com grama, aqui também, ó, grama corta com grama. O número de mols que a gente vai ter do carbono e o número de mols do nitrogênio, eles serão respectivamente. Primeiro vamos para o carbono aqui, né? 46,1 dividido por 12, 3,84. Você vai chegar nesse valor se fizer a divisão. E o do nitrogênio, 53,9 dividido por 14, dá 3,84 também. Dá o mesmo valor. Se você dividir os dois por 3,84, que é o menor entre eles, né? Na verdade, os dois têm o mesmo valor, mas seria sempre para dividir pelo menor entre eles. 3,84, você vai chegar em 1 para os dois. Ou seja, C1 e N1. Mas como assim C1N1? A fórmula mínima é 1 carbono para 1 nitrogênio. Essa é a fórmula mínima desse composto. Embora as porcentagens estavam bem próximas, né, de carbono e de nitrogênio, não era exatamente igual, mas está tão próxima e a massa aqui é um pouquinho maior. Eu sei que a massa do nitrogênio é um pouco maior, mas a molar também é um pouco maior. Ó. A massa do carbono em relação ao nitrogênio é um pouco menor e a massa molar também é um pouco menor. Então acabaram dando resultados iguais. Tenho 1 carbono para 1 nitrogênio. Se você pegar a massa do carbono, ela é de 12 gramas por mol, tá? E a do nitrogênio é de 14. Vamos lá, 12 mais 14 vai dar quanto? Então, porque eu faria vezes 1, né? Então, aqui ficaria 12 com 14. 4 com 2, 6. 1 mais 1, 2. Dá 26. Então, a gente tem 26 gramas por mol, mas essa não é a fórmula molecular. Essa é a fórmula mínima. Então, a massa molecular, a gente não usa a mínima para considerar para cada mol. Assim, a gente tem 26 gramas dele, isso é verdade. Que são aqueles mesmos 26 gramas, na verdade que era 2,6 gramas, né? Não era nem 26. A gente pode fazer o seguinte, então. Calma lá, vamos reescrever essa fórmula mínima aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vou escrever da seguinte maneira, ó. 22,4 litros está para 1 mol, que está para X de massa, X gramas de massa, que é a massa molar que eu preciso. Esse daqui, ó. Esse aqui é a minha massa molar de verdade. O que eu sei, que a questão me passou aqui, é que 1,12 litros está para 2,6 gramas. Tá? Esse foi o dado que a gente... eu vou fazer em 2 regras de 3. Acho que vai ficar melhor do que eu fazer uma grande aqui, pode confundir a cabeça. Olha só, vamos fazer em 2 separadas. Primeiro que eu tenho 26 gramas aqui do CN. Esse aqui é pela fórmula mínima, tá? 26 gramas de CN tá para quantos litros? Vamos fazer assim. Porque eu sei que 2,6 gramas de CN, tá? E já sei que esse é o composto, essa é a fórmula mínima, na verdade. Eles estão para 1,12 litros. Aí fazemos uma regra de 3. Mas aqui, ó, de baixo para cima, eu estou multiplicando por 10. Então, daqui para cá, eu vou multiplicar por 10 também. Logo, o nosso X ele vai valer 11,2 litros. Só que isso daqui não é para cada 1 mol. Tá? Para cada 1 mol, o que eu sei é que eu tenho 22,4 litros do gás, né? Isso aqui estaria para 1 mol do gás. Como eu tenho 11,2 litros,
quantos mols eu teria? Aqui eu vou ter meio mol, tá? Você vai perceber, ó, que de cima para baixo eu estou dividindo por 2. Então, de cima para baixo eu vou dividir por 2. Então, o x ele é igual a 0,5 mol. E daí, professor? E daí que esse valor aqui, ó, 26 gramas, ele não é para cada mol, ele é para 0,5 mol. Mas eu preciso saber, ó, a massa molar é quantos gramas eu tenho por mol. Se 26 gramas de CN, eles estão para 1 mol, desculpa, estão para 0,5 mols, para ser 1 mol, que aí sim seria a massa molar, quantos gramas eu precisaria desse CN? Bom, agora você vai perceber que você vai precisar do dobro. 26 multiplicado por 2 vai dar 6, 12, 54, né? 54 gramas. 54 gramas é o que eu tenho para cada mol desse gás. Mas quando eu calculo com CN, vai dar 26. Porque, na verdade, isso daqui, a fórmula mínima, ela é metade da molecular. Se eu pegar a fórmula mínima, o CN, que é C1N1, que tem 26 gramas, e eu multiplicar por 2, eu não chego em 54 gramas? Isso agora sim por mol. Então, se eu pegar a fórmula e multiplicar ela por 2, eu vou ter C2N2. Essa daqui sim é a fórmula do nosso composto, tá? A fórmula do composto C2N2 é a fórmula molecular que a gente tem dele. Não é uma questão tão óbvia. Eu acho que é uma questão assim que você tem que misturar um pouco de estequiometria com isso de fórmula mínima, né? Fórmula molecular, de fórmula molecular também. Então, assim, eu não acho ela tão óbvia, não. Mas é isso. Então, o exercício queria que a gente descobrisse o quê? Qual a fórmula molecular da substância? É C2N2. O exercício ele não pede a fórmula estrutural, né? Mas muito possivelmente seriam 2 carbonos assim, fazendo uma simples entre eles, e triplas com nitrogênios, né? Muito provavelmente seria essa substância aqui. Mas vamos deixar só o que a questão está nos pedindo, né? Essa daqui é então a nossa fórmula molecular. E pronto, terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução, compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. Precisando de aulas particulares de química, tem também na descrição do vídeo contato para aulas, tá bom? Desejo bons estudos e até a próxima.